Senhor, nós estamos vivendo aqui na nossa igreja o comecinho de um avivamento do Senhor. Deus tem soprado ventos do avivamento sobre a nossa igreja. Isso comove o nosso coração, mexe muito conosco, porque nós temos estatísticas falando que entre 70% e 80% das igrejas batistas no Brasil têm menos de 100 membros. A nossa igreja, ano que vem, ela vai passar de 100 pessoas só batizadas. Então a igreja está crescendo, nós já começamos a ter problemas santos de Deus. Nós temos 1 milhão de pessoas viajando e a igreja continua cheia, no domingo está cheia, está frequentada, e ela está fluindo. É uma igreja leve, mas é uma igreja bíblica, é uma igreja consolidada, é uma igreja que tem lastro, é uma igreja que tem história, é uma igreja que tem uma liderança íntegra, é uma igreja confiável, que você pode vir para cá e você pode saber que tem uma liderança que passou por crivo, que não foi pega no laço, que não foi pega na arapuca, mas que foi fruto de oração, que tem um critério para ser enviado para o seminário, para ser separado, depois passa por um concílio. Minha trajetória foi assim: a PIB de Alto Parnaíba me reconheceu como vocacionado, me separou, aprovou por unanimidade, eu levei a carta de recomendação em mãos, fui um dos últimos exemplares na terra a fazer isso no Seminário Equatorial em Belém, carta de recomendação da minha igreja aprovada por unanimidade. Morei 3 anos e meio no internato do seminário, saí só para me casar com a Milka, e aí teve o meu concílio, mais de 20 pastores estavam ali me inquirindo sobre teologia, foram mais de 3 horas e meia de perguntas, eu saí com a cabeça latejando. Depois eles aprovaram por unanimidade a minha recomendação ao ministério pastoral. Então você tem uma trajetória, você não cai de paraquedas, e você sabe que pode confiar, porque é uma liderança que também é uma liderança íntegra. Nós temos mecanismos internos daquilo que seria o equivalente a uma controladoria, de você ter mecanismos de saber assim: eu não sou a pessoa mais importante dessa igreja, eu estou sujeito à própria autoridade da igreja. Abaixo de Deus, a maior autoridade dessa igreja, por exemplo, é uma assembleia administrativa reunida, e essa assembleia administrativa reunida, ela pode inclusive me destituir, eu posso ser demitido. Isso acontece quando algo grave acontece, mas essa igreja, graças a Deus, não tem histórico sobre isso. Os ministérios são ministérios longos. O pastor que me antecedeu passou 12 anos, o penúltimo passou quase 15 anos, então, 15 anos, né, irmão Arivaldo? Quase 16 anos, então é uma turma de conduta irretocável, e a gente não faz nada mais do que a nossa obrigação. Então, quando você vive num mundo que, quando se diz assim, pastor, imediatamente as pessoas assimilam com mercenário, com alguém que a boca está espumando por dinheiro, que pode ser trambiqueiro, que é promíscuo, que é imoral. Quando você vem para um lugar que você tem ali pastores íntegros, líderes íntegros, meu Deus, é um alívio para a alma. É uma paz de saber que você vai vir para cá e tua mulher não vai ser assediada, tuas filhas, teus filhos não vão ser assediados. É o mínimo que se pode oferecer: integridade. E aí, a Igreja Batista, não sei outras denominações, mas, em regra, você vai ter uma sucessão pastoral, se pede tudo, antecedente criminal, até SPC e Serasa se pedia. Então, quando eu fui para o concílio, pediram antecedente criminal. Você vem de onde? Do Maranhão, da Justiça de lá, da Justiça do Pará, onde eu estava, da Justiça Federal, e querem saber como é que foi a jornada, como é que foi no internato, como foi que ele morou lá, defraudou alguma moça. Então, é para explicar para vocês que esse é um projeto sério, que você pode levar a sério quando você pensa na PIB de Balsas, porque é uma igreja que leva o Evangelho a sério e leva Cristo a sério. Você, parabéns, encontrou a igreja, uma igreja para ser e pertencer. Como pastor, eu escolhi pregar essa mensagem hoje, na direção do Espírito Santo, porque às vezes eu vejo as pessoas muito confusas. Às vezes a gente está com aquele flerte, né? É igual pensar em casamento. É interessante aquela vida do solteirão? Por algum ângulo pode ser. Eu não preciso me aliançar com ninguém, eu não preciso me compromissar com alguém. Às vezes você vai viver uma união estável e você pensa que com aquilo você está fazendo uma grande vantagem. Não está. E a mesma coisa eu digo para a igreja: não crie só com a igreja uma união estável, não fique amigado com a igreja, mas decida assumir um compromisso com a igreja, para o seu próprio bem, para o senso de responsabilidade poder crescer. No dia que eu decidi casar com a minha esposa Milka, e nós nos casamos, completamos esse ano 15 anos de casados, 10 de julho de 2015, eu a levei ao altar. Quando as portas da igreja se abriram, ela veio deslumbrante, eu dei vontade de recitar Cântico dos Cânticos inteiro, mas quando eu tinha decorado, não recitei. Mas aí, foi linda a cerimônia, simples. Quem não sabe, a Arni foi uma das que ajudou, né, Arni? Você alugou para nós o material para ornamentar a igreja em Alto Parnaíba. Eu disse: me valorize que eu vou ser seu pastor no futuro. Eu não sabia.
Mas aí, meus irmãos, quando eu estava diante do pastor Antônio Carlos Soares, de Teresina, foi quem celebrou o casamento, um amigo muito querido, pastor, eu sabia que quando eu dissesse sim para a Milka, eu estaria dizendo não para as outras mulheres do mundo. Porque imagine, qual o sentido de eu ter uma mulher em cada lugar? Qual o sentido de eu ter este corpo meu aqui em várias igrejas? Você fica pingando, não é bom nem para você, nem para aquela igreja. Porque, biblicamente falando, igreja ela tem algumas metáforas e analogias bíblicas. Uma delas é família. Tu tens que ser o pai dessa família, tu tens que ser o filho dessa família. Já se falou que cachorro que tem muito dono morre de fome. E panela que todo mundo mexe vai queimar. Se tu estiveres debaixo do cuidado espiritual de vários pastores, tu não vais estar debaixo do cuidado espiritual de ninguém. Se todo mundo pensar assim, não, todo mundo me cuida de mim, todo mundo me pastoreia, quando você menos imaginar, vai estar sucumbindo por estar só. Então, significa compromisso. Ser e pertencer significa compromisso. Uma igreja para você fazer parte. A gente estava se lembrando, fomos ontem chorar com os que choram, Fortaleza dos Nogueiras. Por essa hora, mais ou menos, estávamos voltando para cá, o pai da Lucélia, nossa líder do Ministério Infantil, faleceu, e fomos lá dar suporte espiritual. Preguei, abracei, nos emocionamos com a família, depois voltamos. Na volta, com o Getúlio e a Adriana, eu fui contar um pouquinho da nossa trajetória. Olha, vocês sabiam que a gente passou por isso e isso? Eles ficaram surpresos. A Adriana disse, a gente não sabia ainda. E eu disse, mas rapaz, um homem que todo domingo se derrama no púlpito, conta um pouco da história, abre o baú das confidências. Aí fui falar, por exemplo, que eu era uns 25 quilos mais magro do que eu sou hoje, e Milka 15. Mesmo sendo uma modelo esbelta, escultural, Milka era 15 quilos mais magra. Então nós éramos só o esboço, mais ou menos. Eu parecia uma folha de cana em pé, seco. Uma das razões que ela não queria namorar comigo, me achava esquálido, magérrimo. Meu Deus, esse homem é um palito. Como é que pode? Eu disse, minha filha, eu vou engordar, calma. Acredite se quiser. Teve época que eu queria tomar biotônico com emoção de Scott. Diga mais alguma coisa, semente de romã, para engordar. Eu mal sabia o que viria pela frente, né? Mas pensando assim, o Francisco Helder e a Milka, que estão nessa jornada aí, há mais de 20 anos, andando de mãos dadas, juntando tempo de casamento e namoro, são diferentes hoje daqueles do comecinho. Mas é tão gostoso você ver o desenvolvimento dessa jornada. Então eu olho para trás e às vezes eu fico corado de vergonha, por ver o quanto que eu era imaturo, o quanto que eu era infantil, o quanto que eu era uma criancinha, cheia de birra, de manha, de capricho. Ela teve paciência. Minha esposa, embora não pareça, é cerca de 6 anos mais velha do que eu. E a gente sempre foi assim, ela sempre pareceu mais nova. E pensa o quanto que ela acha ruim isso aí, ela acha o máximo. Parece que está dormindo no formol. E aí, uma vida, muitos pacotes de sal junto para se comer. Mas nós decidimos perseverar. Um dia eu estava numa aula de filosofia no seminário, aí um professor falou algo que me marcou muito. Porque quando eu fui para Belém, ela disse assim, vamos terminar o namoro? Por quê? Não, porque você vai agora para uma capital, está saindo de uma cidade interiorana, vai chegar lá, vai conhecer milhares de mulheres lindas, esculturais. Mulher, tu não te garante, não. Não, vamos terminar. Não, calma aí, não é assim também, bagunçado, não. E realmente, cheguei lá, achei moças lindíssimas em Belém. Mas aí eu me lembro que um dia o professor de filosofia falou assim na aula, ele era também pastor, Igreja Batista do Marco, para quem conhece Belém, um bairro Marco, bairro nobre, tem uma igreja batista ali. Pastor, a ovelha falou para ele, eu estou em crise, porque eu achei uma menina, eu namoro com uma menina linda, e uma menina mais linda ainda apareceu e quer namorar comigo. E, meu filho, isso não vai ter fim nunca, porque se tu terminares com ela para namorar com outra, daqui a pouco aparece uma mais bonita ainda do que essa que apareceu agora, e não vai ter fim. Você precisa aprender a disciplinar o seu coração, para saber que aquela pessoa foi a pessoa que você decidiu amar. Amor não é um sentimento, é uma escolha, é uma disciplina de vida. E quando nós entendemos isso, faz diferença. Porque senão você vai ficar com muita instabilidade. Aonde você for, viu uma igreja nova, é para cá que eu vou, porque tem um ministério infantil bom. É para cá que eu vou, porque tem um jogo de luz. É para cá que eu vou, porque tem isso. É para cá que eu vou, porque tem lanchinho depois do culto. Isso não é saudável para você. Às vezes a gente acha que é vantagem, mas depois você percebe que você não tem um lastro, você não tem uma âncora, você não tem uma base, você não tem para onde voltar. É tão ruim quando a gente faz parte de uma igreja, que a nossa presença é quase imperceptível.
que ninguém sabe quem nós somos, que nós não podemos contar com ninguém, mas também ninguém pode contar conosco. Irmãos, não compensa. Entra de peito aberto, chega chegando para valer, em qualquer lugar. Cada um de vocês eu poderia contar um pouquinho sobre a trajetória. Eu tenho ovelha, por exemplo, aqui que eu não conheço, que eu nunca tive a alegria de conversar. Eu digo, gente, eu não acredito às vezes que eu estou em Balsas, uma cidade de interior, porque tem gente que vive como se vivesse numa capital, assim, São Paulo de 17 milhões de habitantes, que nunca tem tempo para nada. Como assim? Se a gente colocar na prioridade, a gente vai fazer. Muitas bênçãos nós só recebemos no ambiente da comunidade. E muita gente está se privando de receber bênçãos comunitárias no corpo espiritual porque não tem coragem de abrir o peito para viver. É uma bênção. Eu sou um homem profundamente tímido, embora não pareça. Minha mãe disse que a dor ensina a gemer. Eu tive que aprender a ir deixando de ser tímido, ou pelo menos disfarçar bem. E uma característica minha é que eu não suportava receber pessoas em casa. O Evangelho e a igreja mudaram isso. Eu passei a ter um grande prazer e um deleite na alma de receber as pessoas na minha casa. É claro que eu gosto de privacidade, e eu mostro aquilo que eu quero mostrar. Mas o Senhor mudou meu coração, porque para viver o Evangelho, nós precisamos estar abertos para viver a vida comunitária. É chorar com quem chora, é se alegrar com quem se alegra. Esse fim de ano está muito cansativo para todos nós, para mim, especialmente como pastor. Então, tenho uma agenda pesadíssima até o dia 31. Às vezes, para fazer um compromisso, eu tenho que desmarcar outro compromisso. Então, ontem a gente estava chorando com a ovelha, um dos velórios mais comoventes que eu já vi na minha vida. Até falei lá, me direcionando à viúva, com mais de 80 anos, aos filhos e netos. Eu disse, meu Deus, há muito tempo eu não via tantas pessoas comovidas, de anciãos a crianças, porque uma figura de um patriarca vai fazer tanta falta. E a gente abraça, se comove, chora. E aí, no outro dia, hoje, estávamos celebrando com alegria aqueles que seriam batizados. Pastoreando em Brasília, eu tive uma experiência dessas difíceis que pastores contam. No mesmo dia, chorar com quem chora e alegrar com quem se alegra. Mas o chorar com quem chora, eu estava chorando comigo mesmo, porque foi um tio meu que estava em Brasília e passou muito mal e morreu, simplesmente morreu. Quem conhece Brasília, no Hospital Regional de Santa Maria. E aí meus primos falaram, fui lá, abracei, chorei. A sensação é que a pressão subiu, me senti muito mal, mas eu tinha um casamento para celebrar à noite. Então, às vezes com um sapato que você vai para o cemitério, você sai depois para celebrar um casamento, pregar no aniversário. E é uma dinâmica pesada, quando você decide viver a vida comunitária. Mas isso, irmãos, tem os ônus? Tem. Nós nos cansamos, às vezes nos chateamos, porque você decide amar. Então, eu gosto de ouvir, por exemplo, um psiquiatra lá do Rio de Janeiro, Dr. Roberto Ailmer. Ele é presbiteriano, mas ele dá entrevista na CNN afora e tudo mais. Ele ajuda muito no cuidado de pastores, saúde mental pelo Brasil afora. Eu ouvi numa palestra dele, ele falando assim, o pastor mercenário, ele não sofre burnout. O pastor mercenário, ele não esgota, porque ele não vive a vida do rebanho. Ele não ama. Então, ele não sente a dor da sua ovelha. Ele não quer conhecê-la. Então, ele é um pastor do atacadão. Agora, aquele que ama, não. Ele se expõe, ele se desgasta. Ele sente as dores. Quando eu decidi vir para cá com a minha esposa, a gente veio de peito aberto. Então, nós abdicamos de laços profundos, enraizados de amor, de afeto, de cumplicidade e amizade com ovelhas anteriores, para estar aqui com os irmãos. Então, nós não somos aventureiros, a gente veio de peito aberto para viver. Alguns de vocês estão vivendo intensamente isso. E vocês não sabem o quanto que nós já os amamos, e o quanto que essas pessoas ocupam um lugar especial em nosso coração. Mas se eu não tiver de você um feedback, a gente vai passar 10 anos aqui numa relação técnica. Oi, 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 tudo bem, tudo bem? Graça e paz, boa noite, boa noite. Nós precisamos ir além. Você precisa ter alegria. Às vezes eu falo em tom de brincadeira, até me advertiram assim. Eu digo assim, vem aqui falar com o seu pastor predileto. Aí tem gente que diz assim, pastor, agora tem um pastor a morte, não fica com essa brincadeira não. E às vezes eu brinco com alguém que está chegando na igreja e digo assim, olha, você ainda não sabe, mas eu vou ser o pastor mais querido de toda a sua vida. Não é assim com soberba ou alguma pretensão, é porque o peito está aberto. É porque nós amamos olhar nos olhos, nós amamos abraçar, chegar perto, saber quem você é querer que você conheça a história. Hoje a Brenda e o Davi passaram em Alto Parnaíba,
Aí fizeram um videozinho da PIB de Alto Parnaíba, mandaram para mim, minhas ovelhas, trabalhando hoje. Aí eu disse assim: rapaz, você está aí de onde saiu o profeta, e mal sabe você que você está na rua da casa da minha mãe, onde eu fui criado, onde o atleta jogava futebol na rua de paralelepípedo. Cansei de perder unha e o tampão do pé embaixo. Aí eu desisti da carreira de atleta, naquele campo gramado com paralelepípedo. Mas gostoso saber assim, eles sabem de onde eu vim. Quando eu me casei com a Milka em 2010, fiquei tão feliz porque eu recebi amigos de várias partes do Brasil. Só de Belém foram mais de 30, inclusive meu reitor do seminário, e professores e tudo mais. E quando aquele pessoal chegou na minha cidadezinha simples, na casa simples da minha mãe, eu disse assim: eu estou muito feliz, eu não tenho o que esconder, porque eu sou isso aqui. O Francisco Helder que cativou vocês, a quem vocês amam, é esse homem que isso aqui construiu a história dele. Quando viemos de Luiz Eduardo Magalhães, eu fiz questão de entrar com o irmão Erivaldo. Vamos entrar em Alto Parnaíba. A cidade no começo do ano estava esbagaçada. Ruas esburacadas, aquela coisa terrível, mato alto e tudo mais. Mas eu queria que ele conhecesse de onde foi que o pastor dele saiu. A rua que o pastor dele cresceu. A casa simples onde ele foi criado. A igreja que foi a maternidade, a incubadora e a creche, os primeiros passos que ele deu. Eu queria que ele conhecesse. Então, a gente tem que ter essa coragem de abrir o peito e viver, porque senão a gente fica numa relação mecânica. Então, como pastor, eu faço um grande esforço para ir numa contracultura do que tem hoje aí, das mega churches, que você é um número na multidão, ninguém sabe quem você é. E é claro que a gente crescendo, muita coisa da dinâmica muda, mas nós queremos sempre lutar para que a igreja nunca perca o seu DNA, a sua característica relacional, de que você nunca seja aqui um número, que nunca seja olhado apenas como mão de obra a mais, ou como um dízimo a mais, mas alguém a quem nós vamos amar e cuidar, a quem nós vamos também nos doar, para que você possa se desenvolver, e que vamos aceitar que você se doe, que você também venha fazer parte dessa comunidade. Isso é tão importante, irmãos, isso aqui faz tanta diferença. Quando fazemos parte de uma igreja assim, a nossa perspectiva muda, porque nós temos o prazer de nos alegrar. Eu vejo quanto que alguns de vocês se alegram quando a gente vai contando as vitórias, e nós temos ensinado a igreja a cada dia mais a celebrar as vitórias. Nós celebramos uma lâmpada que a gente troca, uma máquina de ar-condicionado, compramos mais de quase 15 máquinas de ar-condicionado no último ano. Nossas salas infantis vão ser um modelo para o Maranhão, não por soberba ou vaidade, mas para a glória de Deus, porque para a nossa casa a gente quer isso, para o nosso ambiente de trabalho a gente quer isso. Por que a gente não vai querer para a igreja do Senhor? Então nós passamos a nos alegrar. Nós temos prazer de contribuir, nós temos prazer de saber, a nossa igreja é uma igreja íntegra, é uma igreja diferenciada, nossos pastores não nos defraudam, nossa igreja tem todo um mecanismo de controladoria, tem tesoureiro, tem conselho fiscal, tem escritório de contabilidade, tem assembleia que todo membro tem acesso a todas as contas da igreja, e nós temos o prazer de fazer parte de tudo isso, não caímos na vala comum. Então tem um livro do Dr. Ralph Nagle, Unidade Básica do Corpo de Cristo. Olha que interessante, ele fala assim: com o que você gasta boa parte do teu salário? Ele diz: boa parte do nosso salário nós gastamos com família. E o que igreja é? Igreja é família. Então, quando eu me sinto parte, eu quero ver a coisa acontecer, e eu começo a me doar. Um dos primeiros empregos que eu tive era criança. Aí eu estudei em escola pública do jardim de infância até a 8ª série, em Alto Parnaíba, Vitorino Freire, quem é de lá sabe. E aí a escola só tinha até 4ª série. Quando eu terminei a 4ª, o governo do estado, era na escola estadual, abriu a 5ª. Quando eu terminei a 5ª, abriu a 6ª. Terminei a 6ª, abriu a 7ª. Terminei a 7ª, abriu a 8ª, o 8º ano. E aí terminei o 8º, aí não abriu o ensino médio não, eu tive que mudar para outra. Mas naquela escola que eu estudava, um dia chegou o caminhãozão de merenda escolar. Aquelas latonas de sardinha, sopa de letrinha, aquela coisa toda, macarrão, não sei mais o quê. E eles precisavam de gente para ajudar a descarregar. Eu era criança, eu tive o prazer de ir lá e disse: eu quero ajudar também. Aí depois eles premiaram. Naquele tempo ninguém pagava com dinheiro, não sei nem se existia dinheiro no mundo na época, pagaram com merenda. E aí eu ganhei um pacotão de arroz, um pacotão de sopa de letrinha, uma latona de sardinha. Com pouca força eu fui carregando para casa. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Uma família simples, família pobre, o prazer de poder fazer parte. Está aqui minha mãe, está aqui, está aqui. O prazer de contribuir. Então a gente fica feliz por saber assim, tudo isso que é para o nosso usufruto, eu tenho a alegria de fazer parte.
Eu não sou aquele que simplesmente usufrui, mas eu sou alguém que participa, tem a alegria de participar. Toda igreja, quando ela é aberta por Deus, Deus dá dons espirituais, para que a gente possa ser edificado. A razão do dom espiritual é para a edificação da igreja. Toda pessoa, quando se converte, ela recebe pelo menos um dom de Deus. É capaz, é possível que uma pessoa receba mais de um dom, mas ninguém tem todos os dons. E a Bíblia diz que o objetivo dos dons é a edificação da igreja. Então, se você tem um dom que você o está guardando, escondendo, ele vai atrofiar. E a igreja está sendo desfalcada. Então, às vezes, nós temos em igreja gente que está extremamente cansada porque ela está fazendo o trabalho de várias pessoas. Ela está no gol, mas está na zaga, é atacante e é gandula. Porque alguém que tem a habilidade, a aptidão para ser gandula, para ser atacante, para ser zagueiro, para ser goleiro, não está fazendo o seu papel. Então, pense nisso. Deus não deu vocação para nós de sermos simplesmente espectador. Não, Deus me deu um dom, avaliador de culto. E nada mais. Que história é essa? Isso não existe. Todos nós temos dons, todos nós podemos ser úteis ao reino. Eu quero te encorajar a viver isso aqui. Nós temos uma longa dimensão, uma margem ampla de avanço. O nosso platô está muito longe, nós podemos crescer e ir muito além. Uma marca da nossa liderança é que nós somos inconformados. Tudo isso que acontece aqui, que às vezes são falhas técnicas, toda semana, a minha equipe já sabe, ministerial, eu vou ficar na cola deles. É folga pastoral, mas eu digo assim, o som não estava legal. Por que está travando o nosso vídeo? Por que a transmissão áudio ficou baixo? E nós não nos conformamos, nós queremos honrar a Deus com excelência. E nós entendemos que alcançaremos a excelência quando fizermos melhor aquilo que hoje fazemos bem. Então, há lugar para que outras pessoas sirvam. Talvez você tenha dons exponenciais e estão guardados, porque às vezes a timidez é grande, a vergonha, mas para ganhar dinheiro a gente não tem vergonha. Nós não temos timidez. Nós viramos assim leopardos, a gente vai de peito aberto. Às vezes eu vejo a performance de algumas ovelhas, que eu sou um pastor da geração Y, estou nas redes sociais. Eu digo, não é aquela mesma ovelha que eu tenho, não, que não abre a boca para nada, que eu não sei nem o tom da voz, o timbre. Não é possível, é a mesma pessoa. Nós devemos ir além. Eu quero te encorajar a sermos uma comunidade de amor. Irmãos, ninguém deve chorar e sofrer sozinho. Aqui não existe aquela de cobertura espiritual. Eu não sou patrulha de ninguém. Não precisa achar que a gente vai ficar te patrulhando, esse não é meu perfil. Mas como pastor, eu quero cuidar de você. E eu quero vou na dimensão do que você me der liberdade para cuidar de você. Claro que se for algo grave, eu tenho a obrigação de intervir. Mas eu queria que nós tivéssemos essa reciprocidade, essa via de mão dupla. Que você tivesse confiança, me dê a chance de conhecer, de saber quem você é, um pouco da tua história, limitações, fraquezas. Você vai descobrir o quanto que a gente pode ser abençoado nessa relação. Cuidarmos dos mais fracos, dos mais frágeis. Nós abrimos aqui agora uma sala Betesda, não foi inaugurada, vai ser. E a ideia da sala Betesda na Bíblia significa lugar de misericórdia. Só que o texto bíblico fala sobre o tanque de Betesda. Ali era tudo, menos o lugar de misericórdia. Era o lugar do egoísmo. A ponto do que era paralítico nunca conseguia ser curado, porque todo mundo esquecia, deixava para trás. Ele estava magoado e ferido, falou sobre aquilo. Essa Betesda nossa vai ser diferente. Fizemos o recadastramento da membresia e descobrimos que nós temos aqui um recurso humano absurdamente alto. Nós temos profissionais, multiprofissionais, que cidades inteiras do interior não têm, que Sambaíba não tem, que Loreto não tem, Alto Parnaíba, Tasso Fragoso, nós temos aqui sentados nos bancos da nossa igreja. E nós queremos dar a chance a todos eles de que sejam úteis para o reino. Nós temos muitos médicos, tem psicólogo, nós temos aqui dentista, nós temos advogados, nós temos multiprofissionais da nossa igreja. E queremos encorajar a cada um a dar voluntariamente do seu profissionalismo, da sua habilidade, da sua capacidade em favor do reino de Deus, para que ninguém fique desguarnecido, para que ninguém fique desprotegido, para que todos sejam amparados. Eu lembro de um pastor de São Paulo contando a história, que foi na casa de uma irmã da igreja, chegou lá, estava toda deteriorada, a pintura, cheia de mofo, carcomido pelo tempo, aquele desgaste, e ficou pensando assim, qual a cor? Conversando com aquela senhora idosa, viúva, vivia sozinha. Cor de quê? A cor que vai ser pintada aqui, meu filho, eu não tenho condições de pintar. Não estou perguntando se a senhora tem condições, nós vamos pintar. Ele dizendo, a minha mãe não moraria numa casa dessa, você também não vai morar. Termos essa sensibilidade
de identificar em nosso meio pessoas que às vezes não têm condições do básico. Para nós, o básico, ele é o ordinário, é normal, mas muita gente o básico não tem. E nós temos essa sensibilidade. E nós também entendermos que somos uma igreja intergeracional, que um pega na mão do outro. A Bíblia diz que uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Aqueles que já estão há mais tempo na caminhada, chamando para perto de si os que são mais novos e compartilhando com eles vida, compartilhando com eles a fé, compartilhando com eles sobre os grandes feitos do Senhor. E sabendo com toda nitidez e sensibilidade, eu não vou ficar aqui para sempre. Alguém vai ter que transicionar, fazer esse legado. Eu tinha aprendido com o pastor Luiz Roberto Silvado, do Bacaxeri, Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, no Paraná. Diz que a igreja tem mais de 5.000 membros, e aí quando ele foi ver toda a turma da diretoria, era grisalha. Somando a idade deles, é como se desse assim, 500 anos. Ele falou, não, está errado. Vamos diminuir pelo menos uns 150, 200 anos aí. Ou seja, colocar a gente mais jovem. A somatória das idades da diretoria não pode passar de 350 anos. Aqui nós já fizemos. Então aqui nós temos pessoas mais maduras, como é o caso do irmão Erivaldo, Gil, mas inserimos agora Ayrton e Laura, que representam a novíssima geração que está chegando, no sentimento de que eles são a representatividade do extrato da nossa igreja, porque nós queremos ser sensíveis a todas as áreas. Nós não queremos que nenhuma área fique capenga. A igreja só se importa com criança e está esquecendo os anciãos. A igreja só se importa com o ancião, mas está esquecendo os casais, está esquecendo os adolescentes. Então nós queremos que você nos ajude a ter essa sensibilidade. Você descobre dons e vocações quando você começa a detectar, por exemplo, áreas que estão descobertas por nós, espaços vazios. Aí você chega e diz assim, pastor, o que nós estamos fazendo, por exemplo, pelas mulheres que sofrem violência doméstica? O que nós estamos fazendo pelas pessoas, exemplo, em situação de rua? O que nós estamos fazendo? Às vezes a gente não imagina. Eu morava em Brasília e não sabia que enormes comunidades quilombolas estavam ali pertinho de nós. Mas se nós não abrirmos os olhos, irmãos, nós não vamos ver os campos abertos para a colheita. Viajar pelos povoados do interior não é assim um capricho, é uma obrigação nossa, porque tudo isso aqui é campo nosso para ser alcançado. Nós temos muitas dimensões da cidade. Diante de Deus, que Deus me puna se eu estiver mentindo. Meu desejo como pastor era cuidar de cada ovelha de perto, semanalmente sentar, tomar um café, olhar nos olhos, mas humanamente é impraticável. Então o que eu posso fazer como pastor é o que Efésios diz, equipar os santos para a obra do ministério, é te preparar e te ensinar na prática como é que se ama, como é que se cuida, como é que se forma um novo líder, para que você possa reproduzir isso. E à medida que nós vamos reproduzindo isso, todos nós nos sentimos úteis para o reino de Deus, todos nós sabemos que fazemos parte dessa grande comunidade espiritual. O hino que nós elegemos para o hino oficial desse ano é Vinho e Pão, uma canção antiga, mas que foi regravada agora. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. É com isso que a gente sonha, é com isso que a gente sonha, que você possa sentir-se parte, que você possa vestir a camisa não só da igreja, mas do reino, e decidir viver conosco tudo isso. Se tudo isso que nós estamos fazendo é com um contingente tão baixo de pessoas que estão na linha de frente, imagine quando o dobro, o triplo, 10 vezes mais gente arregaçar as mangas e começar a fazer tudo isso conosco. Nós temos muitos sonhos, e nós sabemos que esses sonhos não vêm de outro lugar a não ser de Deus. E quando você está aqui, você está me ouvindo e está me olhando com atenção, alguns sem nem piscar, é porque Deus está falando sério contigo, está falando com o teu coração. Nós queremos viver tudo isso. Esse texto que nós lemos, ele aponta para o que nós sonhamos ser com a igreja. Uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, de 42 em diante. Uma igreja em que em cada alma tem temor, e muitos prodígios e sinais são feitos por meio dos apóstolos. Numa igreja do Senhor Jesus, ela é palco de milagres do Senhor. O Senhor manifesta seu poder. É tão gostoso você ver a igreja, por exemplo, se levantando de madrugada para orar. É gostoso demais. Estamos unidos em propósito. Ontem, lá com a irmã Lucélia, 10 quilômetros adiante de Fortaleza dos Nogueiras, eu fiquei muito comovido por ver irmãos, ovelhas chegando sem eu precisar acionar. O coração falou mais alto. Irmãos, se a gente caçar uma desculpa, a gente acha. Por exemplo, eu dei uma bronca aqui em vocês mais cedo. Não tem o menor cabimento de alguém que mora numa cidade como Balsas não estar prestigiando o batismo pela manhã. E eu estou vendo que é um traço cultural. Muitos simplesmente não valorizam, não faça isso.
Aquele momento é um momento muito marcante e especial. Você trava a sua agenda, bloqueia de qualquer forma, esteja lá presente. Porque é a mesma coisa de você prestigiar o nascimento de uma criancinha da sua família. É diferente. Eu assisti o parto das minhas 2 filhas. No parto da Luísa, que foi a caçula, eu quis me acovardar, porque eu sabia que não era uma série de Netflix. A primeira da Liz eu fui assistir, eu digo, não, isso aqui vai ser emocionante e fácil. Quando eu vi aquele negócio, corta uma camada, cauteriza, corta outra, cauteriza, corta outra, eu disse, eu vou desmaiar. E o pessoal, não desmaie não, que o foco aqui é a mulher, você vai ficar bem desmaiado. Eu disse, não, então não vou desmaiar não, se é assim eu também não quero mais não. E aquela coisa aí, drenando, meu Deus do céu, Ingrid, eu vou já fechar o ouvido, eu não quero ouvir. Assista você também, Ayrton. Aí o da Luísa em Brasília, eu disse, não, vou me acovardar agora. Aí eu disse, não, mas não vai dar certo, porque ela vai dizer sempre. O da Liz o senhor assistiu, o meu não, eu fui. Eu e Milka tremendo nas pernas, maternidade Brasília. E aí, meus irmãos, tão gostoso, quando recebi no colo minha filha, e eu presenciei aquilo, é diferente. Por que muito pai não tem senso de pai? Às vezes porque os avós não deixam. Minha sogra, a irmã Marianita, ali, que está em Taço Fragoso agora, ela é fantástica para didatismo. Então ela foi, ficou quantos dias lá, Milka, tua mãe? 15 dias. Quem pariu, Mateus balança. 15. Ficou, te vira, negão. Aí fui lá. Bora, será que quebra os olhos? Quebra não, pode banhar direitinho. O biguinho caiu, faz asepsia, limpa direitinho. Vínculo, amadurecimento. A gente gosta de terceirizar. Agora, quando nós vamos para frente, frente de batalha, é diferente. Então, nós sabemos, eu sei o que é isso. Você acompanha os primeiros passos, o comecinho de tudo, da jornada, a criança, troca a fralda, você descobre depois, olha, eu comprei pacote de fralda, 30 fraldas, você descobre que uma fralda não dá para um dia, né? Você vai descobrindo o valor. Com o preço de um pacote de fralda, eu poderia comprar um livro. Aí você começa a fazer essas contas. Aí você começa a entender que a criança, depois que mama, o bebezinho tem que arrotar. Bora, arrotou. Agora bota para dormir. Acorda. Começou, nasceu. Não fica deixando mau costume, não. Senão só vai dormir se você balançar. É coisa da vida, da prática, de quem decidiu viver. Aí tem gente, e em Brasília eu vi muito isso, eles ficavam muito no meu pé. Pastor, deixa a barba crescer. Não quero. Pastor, faz uma tatuagem. Não quero. Pastor, faz uma vasectomia. Meu irmão, me deixa em paz. Que conversa é essa? Cuidar da vida de vocês. Estava uma tendência forte. Um filho, vasectomia. Um filho, vasectomia. Eu ainda alcancei uma fase de arrependimento. Às vezes, a pessoa, no impulso, chegava lá, a madrugada inteira acordado com o filho pequeno, vou fazer a vasectomia agora. Aí depois, quando o filho cresce, aí, que saudade, estou sentindo falta de um movimento, de um bebezinho em casa. Rapaz, para reverter a vasectomia é mais complicado do que para fazer a vasectomia. Mas eu fui vendo também com tristeza que o índice de natalidade estava caindo muito. Então ali estava meio que virando uma cultura que quem queria ter muito filho, queria ter um. E às vezes, por quê? Não, pastor, está muito caro ter filho. Então quer dizer que antigamente, que as famílias tinham uma renda, e era quase tudo rural, era mais simples do que hoje. Ah, porque o mundo é perigoso. Meu irmão, o mundo sempre foi ruim. A cobertura da imprensa e da mídia é que ficou melhor. Tudo sempre foi desafiador, mas quase sempre eu via que tinha relação, quase sempre, não sempre, quase sempre. Tinha a ver com egoísmo, tinha a ver com vaidade. Não, vai mexer com o meu corpo, vai mudar a barriga, vai ter flacidez e blá, 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 e blá, blá, blá. Ah, porque não vou mais dormir a noite inteira, mas a gente não entende que a vida gira, o mundo não gira, capota. E o efeito bumerangue você joga, depois ele vem, pá, bate no seu peito. Então eu vi, por exemplo, um novo mercado abrindo em Brasília, que é o de abertura de casa de repouso, que a gente chamava asilo antigamente. Porque muita gente envelhecendo, endinheirados, padrão de vida socioeconômico é bem mais alto, renda per capita bem mais alta que a média do Brasil, mas envelhecendo sozinhos. Ah, mas eu conheço gente que tem filho e não cuida. Mas eu lhe garanto que quem não tem, pode ter certeza que... Porque o que tem pode até ser que saia alguém que eu vou cuidar do papai, da mamãe, do vovô. Mas quem não tem, esse aí pode ter certeza que não vai ter ninguém para ajudar, para cuidar. São investimentos que nós fazemos. Isso aqui tudo é analogia para a igreja. Eu não quero gastar tempo, eu não quero me dedicar, eu não quero me esforçar, e aí depois a gente está sozinho. Muita gente às vezes reclama de igreja e diz assim, ah, mas ninguém se importa comigo, ninguém cuida de mim, ninguém me visita. Você visita quem?
Você se importa com quem? É o que diz o Pequeno Príncipe também, você se torna responsável por aquilo que cativa. Eu tenho ovelha aqui que todo velório que eu fui, eles estão, todos. Toda pessoa que enfrenta uma luta, eles estão perto. Todos. Eu poderia citar nomes, não vou. É um problema na casa, é uma pessoa doente, é um velório, é uma dor, é um luto, é alguma coisa. Quase sempre eu vejo algumas pessoas, eu poderia citar uns 4, 5 nomes aqui, mas tem gente que a gente só vai ver mesmo assim, igual eclipse, de tempos em tempos. Escolha uma igreja para você ser e pertencer. Se não for essa aqui, humildemente, com toda a tranquilidade do coração, estou bem, estou em paz, estou saudável. Eu digo assim, se não é aqui, encontre um lugar. Mas se for aqui, abra o coração, porque você precisa. Eu já falei que eu dou mais trabalho para receber do que para despachar as pessoas. Para receber, eu digo, você está vindo de onde? Está vindo por quê? Está foragido? E tal, está foragido gospel de algum lugar? Não. Não, pastor, por isso, isso. Ó, Deus abençoe, senta um pouquinho aí, a gente leva um tempo junto, vamos nos conhecer. Quando a pessoa diz assim, pastor, estou indo embora, por quê? Aconteceu algum problema? Não. Tem certeza? Tem. Diante de Deus, está mentindo? Não, não. Orei, está em paz? Está. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vai fazer muita falta, mas igreja é lugar de gente que vai, gente que vem, gente que volta. Saiba que as portas sempre estarão abertas. Você vai viver uma experiência incrível, fazendo parte dessa igreja. Toda vez que você estiver na dúvida, você pensa assim, não, o pastor veio de Brasília para cá. Se ele veio para cá e está feliz de estar aqui, e ele está de coração aberto, tem alguma coisa no ar. Não é porque estão me pagando o meu salário pastoral em soja, não. Não é porque me fizeram promessa, não. É porque eu decidi amar essa igreja, amar essa cidade, amar esse lugar. E eu e minha família amamos, a ponto da minha filha mais velha ter dito assim, se vocês forem embora, esperem eu casar primeiro para eu ficar aqui. Tu vai ganhar cinturãozada agora, menina, que conversa é essa? Amor sincero, amor. E isso é reflexo do que ela também ouve dentro de casa, do que ela ouve e vive na igreja. E você também pode fazer isso. Eu, como pastor, digo para vocês, aqui a gente termina a mensagem, com tristeza, como pastor eu digo isso. Eu vi a fé de muita gente, eu vi muita gente destruir a fé dos filhos na mesa de jantar da própria casa. A fé dos filhos de muita gente foi destruída, às vezes, em torno de uma churrasqueira, nas mesas de refeições, na sala de casa, dentro do carro. Quando nossas filhas estavam assim numa idade que entendemos que tinha mais discernimento, meu, que acabou, ela disse mesmo, não vamos mais conversar dentro do carro certas coisas, porque elas recebem aquilo tudo. Aí, às vezes, quando os filhos desenvolvem uma resistência e rejeição extrema à igreja, às vezes a gente não sabe por quê. Coisas que nós mesmos alimentamos no coração deles. Quando nós ensinamos eles a amar, e nós, esse peso de consciência, eu e Milka não temos. Porque como pastor e líderes, sempre nós somos vulneráveis. Você gratuitamente tem gente que odeia você sem você abrir a boca. Odeia sem você abrir a boca, só por você existir. Eu digo, rapaz, por que alguém começa a ter raiva de um pastor que está ali para fazer o bem, que está ali para cuidar das pessoas, para pregar o evangelho, para ensinar coisas do coração humano, mas nós sempre tivemos o cuidado de não deixar aquilo resvalar para as nossas filhas, e hoje elas amam. Ananindeu, elas amaram em Belém, saíram chorando. Brasília, Braslândia, amaram, saíram chorando. E Balsas, elas já amam profundamente de todo o coração. Uma igreja para ser e pertencer. Disseram ali que eu não fiz a leitura do texto, mas eu queria indicar o texto para vocês aqui e fazer a leitura desses versículos para ter essa conversa pastoral com vocês. Estamos caminhando para o fim desse ano, estamos com muitos sonhos e planos para o ano que vem, e eu quero te encorajar a viver conosco. Toda mensagem, toda palavra que nós damos aqui, eu sempre recebo muito feedback dos irmãos, eu sempre recebo muito retorno daquilo que você está compreendendo. E eu oro para que Deus fale profundamente ao seu coração, para que você que não decidiu ainda decida. Pastor, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero viver, eu não quero só ter o nome no hall de membro. Eu quero viver a vida dessa igreja. Conte comigo, com os meus dons, com os meus talentos, o que eu tenho, o que eu sou, eu coloco à disposição do nosso Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Amém?